ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... E aí, galerinha, como a gente viu na outra aula, nós terminamos a introdução à química orgânica e começaremos a estudar agora a questão da classificação das cadeias carbônicas. Mas só para recapitular, a química orgânica, como a gente viu, é a química que estuda os compostos de carbono e ela tem os postulados formulados por Kekulé. Nós já estudamos que o carbono é tetravalente, ou seja, que ele faz 4 ligações sempre, é um dos postulados. Em outro postulado, que o carbono forma ligações múltiplas, ele pode ligar com ligações simples, duplas ou triplas entre eles. E agora nós vamos dar uma atenção especial para o carbono formando cadeias, o poder de encadeamento do carbono. O carbono é um elemento ímpar na tabela periódica. Ele consegue fazer cadeias das mais variadas formas, de tamanhos pequenos ou imensos. E é por isso que hoje ele é o elemento que forma mais compostos que a química tem. São mais de 19 milhões de compostos formados pelo carbono. Essas cadeias elas podem ser abertas, fechadas, como a gente chama, ou mistas. Essas cadeias elas podem ser normais ou ramificadas, homogêneas ou heterogêneas, saturadas ou insaturadas. Como eu havia dito nos postulados de Kekulé, nossa aula vai ser sobre a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas são classificadas de acordo a 4 critérios diferentes. Então, o que nós vamos estudar é quanto ao fechamento, onde a cadeia pode ser aberta ou fechada, quanto à disposição dos átomos, que ela pode ser normal, linear ou reta, ou ramificada, quanto ao tipo de ligação, ela é classificada em saturada e insaturada, e quanto à natureza dos átomos, nas cadeias abertas, nós teremos as homogêneas e as heterogêneas, e quando ocorre nas cadeias cíclicas, eu posso chamá-las, além de homogêneas, de homocíclicas, e além de heterogêneas, de heterocíclicas. Então agora nós vamos, através dos slides, mostrar essa aula para vocês. Classificação das cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas são subdivididas, quanto ao fechamento, em cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, e em cadeias fechadas ou cíclicas. As cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas se subdividem, são classificadas quanto a 3 outros critérios: quanto à disposição dos átomos em normais e ramificadas, quanto ao tipo de ligações, elas podem ser insaturadas ou saturadas, e quanto à natureza dos átomos, elas são classificadas em homogêneas ou heterogêneas. As cadeias fechadas, por sua vez, se subdividem em alicíclicas e aromáticas. As cadeias alicíclicas, elas também têm outros 3 critérios de classificação. Quanto à disposição dos átomos, podem ser ditas normais ou ramificadas, quanto aos tipos de ligações saturadas ou insaturadas, e quanto à natureza dos átomos, homogêneas ou heterogêneas. Lembrando que quando as cadeias são fechadas, o termo homogêneo pode ser substituído por homocíclica e o heterogêneo pode ser substituído por heterocíclica. Já as aromáticas, elas têm uma subdivisão em mononucleares e polinucleares, sendo que as polinucleares podem ser com núcleos isolados e com núcleos condensados. E uma última observação: existe uma classificação em que as cadeias também podem ser denominadas, quanto ao fechamento, de mistas. Cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos. O que é uma cadeia normal ou reta? É quando a cadeia apresenta 2 extremidades, ou seja, segue uma sequência única. Ocorre geralmente em cadeias que apresentam somente carbonos primários e secundários. Alguns exemplos de cadeias normal e reta ou linear serão dadas agora. O primeiro exemplo, nós temos 3 carbonos que se ligam com ligações simples, formando uma sequência única de carbonos, e se formos olhar a cadeia, só tem carbono primário e secundário. A terceira cadeia também segue uma sequência única de carbonos, só tem carbono primário e secundário. Há uma saída de um oxigênio da cadeia principal, mas isso não caracteriza como ramificação. Só é ramificação se sair carbono.
Nós temos uma outra cadeia também, que tem uma sequência de 4 carbonos, uma fórmula estrutural eninhas, que tem uma sequência única, que só tem carbono primário e secundário, uma outra eninhas, que tem carbono primário e secundário, e saindo da cadeia sai uma hidroxila, que não caracteriza como ramificação. Mais abaixo temos uma outra cadeia, que tem uma sequência única de carbonos, um outro tipo de cadeia carbônica também, representando cadeia normal, porque tem uma sequência, só tem carbono primário e secundário. E nós temos a cadeia ramificada, que é o contrário de cadeia normal ou reta, é quando a cadeia possui mais de 2 extremidades, ou seja, surgem ramos ou ramificações ao longo da cadeia. A presença de carbonos terciários e ou quaternários já inclui o composto orgânico nessa classificação. Vamos citar alguns exemplos aqui. Uma cadeia, a primeira cadeia, ela tem 3 extremidades. Ela tem carbono primário e carbono terciário. A presença do carbono terciário caracteriza como uma cadeia ramificada. Tem 3 extremidades. Na próxima cadeia, vemos que temos um átomo de carbono quaternário, né? Temos 3 átomos de carbono primário e um secundário. A presença do quaternário e do terciário já classifica que tem mais de uma extremidade. Temos a cadeia aparecendo na forma de linhas, que tem um traço simples saindo dela, indicando uma ramificação. Uma outra cadeia, que está numerada de 1 até 10, ela tem uma ramificação saindo dela. E um último exemplo de cadeia que nós temos, tem carbono terciário também, primário e secundário. A presença do terciário é ramificada. Agora, é muito interessante observar esse último exemplo. Neste último exemplo, ele é uma pegadinha. Nós temos uma cadeia que aparentemente parece ser ramificada, mas não é ramificada, porque quando você fala que a cadeia é normal ou reta, o menino sempre fica querendo procurar uma cadeia na horizontal. As cadeias normais, elas podem fazer um L. A gente tem que tomar muito cuidado com a presença de carbono primário e secundário. Essa última cadeia tem uma observação que o aluno desatento, ele pode achar que ela é uma cadeia ramificada porque ela fez um L. Só que se prestar atenção na cadeia, só existe átomos de carbono primário e secundário, o que caracteriza ela como uma cadeia normal ou reta. Quanto aos tipos de ligações, as nossas cadeias são classificadas em cadeia saturada quando existem ligações simples. Só existem ligações simples, que são do tipo sigma. E é importante frisar que é entre os átomos de carbono. Tem que ter apenas ligações sigmas entre átomos de carbono. A cadeia insaturada, ela aparece quando a gente tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Eu vou dar alguns exemplos de cadeias saturadas. A primeira cadeia só tem ligações simples entre carbono, a segunda cadeia só tem ligações simples entre carbono, e aí é importante observar que aparece uma dupla, mas a dupla não está entre carbonos, ele está entre o carbono e o oxigênio. O que mantém ainda a cadeia saturada, porque o que determina a saturada não é a ligação entre átomos quaisquer, tem que ser entre os átomos de carbono. A terceira cadeia também só tem ligações simples entre carbono, a quarta cadeia também, a quinta cadeia de novo aparece uma dupla com oxigênio, mas não existe duplas entre carbonos. Acontece também na sexta cadeia, todas as ligações entre carbonos são simples, embora apareça o nitrogênio, mas ele não está fazendo dupla com nenhum átomo, ele faz ligações simples com hidrogênio, com 2 hidrogênios, e uma simples com carbono. E a gente tem uma outra cadeia, que seria a sétima, que tem ligações simples entre carbono e tem uma dupla entre oxigênio e carbono, o que não caracteriza cadeia insaturada, porque a dupla não está entre carbonos. A última cadeia também do mesmo jeito, a gente percebe que é um composto que entre os carbonos as ligações são todas simples, mas quando chega no final do lado esquerdo, você tem um carbono com dupla O. Embora exista uma ligação π na dupla, isso não caracteriza a cadeia saturada, porque não está entre carbonos. Já as cadeias insaturadas, eu mostrei uma forma, a primeira molécula a ser mostrada é em forma de linhas, tem uma dupla ligação nela. A segunda tem uma dupla ligação também, que caracteriza a presença de ligações π entre carbonos, ou seja, apareceu dupla, apareceu tripla, tem uma ligação π, pelo menos uma entre carbonos. A terceira molécula tem uma ligação tripla, aparece 2 πs entre carbonos. A quarta cadeia, além de existir uma dupla entre carbonos, existe uma tripla, o que configura uma cadeia insaturada. Na quinta molécula, a gente tem 3 cadeias e a última cadeia aparece com uma insaturação, que caracteriza que ela é insaturada.
E a última, que fala do beta-caroteno, a gente tem várias ligações duplas entre carbonos, caracterizando também uma cadeia insaturada. E a última de todas apresenta aí uma dupla entre carbonos também, caracterizando como cadeia insaturada. Quanto à natureza dos átomos, a cadeia pode ser homogênea quando na cadeia não existe heteroátomo. E a cadeia é heterogênea quando na cadeia existe heteroátomo. A primeira molécula que está sendo representada é da cadeia homogênea. Veja que não existe átomos diferentes de carbono entre os carbonos da cadeia. Nem no primeiro exemplo, nem no segundo. Perceba que no terceiro exemplo aparece um oxigênio. Mas esse oxigênio não é classificado como heteroátomo porque ele não está entre carbonos. A mesma coisa da quarta cadeia. Aparece um átomo de cloro, mas ele não está entre carbonos. Só lembrando que átomos que são monovalentes, que são os elementos da família 7A e o hidrogênio, nunca podem ser heteroátomos, porque como fazem uma única ligação, nunca estarão presos entre duas carbonos. A quinta molécula também eu tenho o nitrogênio fazendo uma tripla com carbono, mas o nitrogênio nessa situação não é heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. E nós temos a sexta molécula também aí, tendo um oxigênio fazendo dupla, mas como ele não está entre carbonos, ele não é heteroátomo. Na sétima molécula temos o nitrogênio, mas não está entre carbonos, não é heteroátomo. E na última molécula nós temos um átomo de enxofre que está entre um carbono e o hidrogênio, não é classificado como heteroátomo. Já um exemplo da cadeia heterogênea, o primeiro exemplo, eu mostro que a cadeia ela tem um nitrogênio como heteroátomo, mas os átomos de oxigênio nenhum se comporta como heteroátomo, porque eles não estão entre átomos de carbono. O único átomo diferente de carbono que está preso na cadeia entre carbonos é o nitrogênio. E aqui é importante também um conceito que eu dei, aquele de carbono quiral, que é um carbono que tem todos os ligantes diferentes. E aí você vai ver, tem uma setinha apontando para um carbono que na hora que você olha ao redor dele, ele só faz ligações simples e todas essas ligações simples são sigmas e diferentes. Os ligantes que estão ligados a este carbono são todos diferentes, o que caracteriza um carbono quiral ou assimétrico. Nos outros exemplos eu coloco o oxigênio, né, um éter e um nitrogênio, né, de uma imina, entre átomos de carbono. Então eles são heteroátomos. E no outro exemplo, no próximo, a gente tem um átomo de enxofre que é caracterizado como heteroátomo. Então, no slide você terá, né, a explicação dos átomos que são heteroátomos e que não são heteroátomos na cadeia, o que configura se ela vai ser homogênea ou que heterogênea. Observações. É muito importante entender que as três classificações anteriores são independentes, isto é, uma não exclui a outra. Exemplificando, a primeira cadeia que eu vou mostrar, ela é uma cadeia aberta, né, que como só tem átomos de carbono primário e secundário, é normal, como só tem ligações simples entre carbono, ela é saturada e homogênea. A segunda cadeia é uma cadeia também aberta, só que agora ela tem carbono terciário, então já configura que ela é ramificada, tem dupla ligações entre carbono e insaturada, e como não tem átomos diferentes de carbono presos na cadeia entre carbonos, é homogênea. Já a terceira e última cadeia do slide é uma cadeia aberta, porque não fecha um ciclo, ramificada, porque tem, né, um carbono saindo para, né, fora da cadeia principal. Nós temos três extremidades e aqui é um caso. Lembra que eu falei que normalmente quando tem carbono primário e secundário é normal, mas existem situações em que cadeias que só tem carbono primário e secundário podem ser ramificadas. Esse é o caso. Como houve a presença de um heteroátomo na cadeia, que é o enxofre, que configurou ela como heterogênea, a saída de um carbono, do carbono que está ligado ao enxofre, que é secundário, caracteriza a cadeia como ramificada. As cadeias cíclicas ou fechadas, elas são subdivididas, como eu havia dito anteriormente, no início, em alicíclicas, que também podem ser chamadas de cicloalifáticas ou não aromáticas. São cadeias fechadas que não possuem anéis aromáticos. Dentro dessas cadeias eu tenho como exemplo o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano, o ciclohexano. As cadeias fechadas, elas fecham ciclos, mas elas normalmente não possuem um anel benzênico. E aí eu mostrei mais alguns exemplos aqui, né? Tem 4 exemplos, o quinto, o sexto, o sétimo exemplo, o oitavo, que é o ciclobuteno, aí mostrei ele na fórmula estrutural, né, e na fórmula de linhas, e o ciclohexadieno,
né, que também é classificado como compostos alicíclicos. Nós temos também as aromáticas, são cadeias fechadas que possuem anéis aromáticos. Dentre as numerosas cadeias cíclicas que aparecem na química orgânica, uma das mais importantes é a que se denomina núcleo ou anel benzênico, nome proveniente dos compostos mais simples. O benzeno ele é formado por 6 carbonos que se ligam com ligações duplas alternadas, que a gente chama de ligações conjugadas, e essas ligações duplas, os elétrons da ligação π, eles ficam em movimento, num fenômeno chamado de ressonância. Então essas ligações ela ficam em constante deslocalização, o que permite ao benzeno, né, a um que a gente chama de híbrido de ressonância, um composto orgânico em que as ligações não estão paradas. As cadeias do anel benzênico está presente nos compostos aromáticos mais importantes. E estes subdividem em compostos aromáticos mononucleares ou mononucleados, também chamados de monocíclicos, quando contém um único anel benzênico. Por exemplo, o benzeno, que é o mais simples de todos deles, é um mononuclear. O chamado de tolueno, que é o metilbenzeno, também só tem um núcleo benzênico. E o dimetil, que é ortodimetilbenzeno, chamado de etileno, também é um aromático mononuclear. Os compostos aromáticos também podem ser polinucleares ou polinucleados, também conhecidos como policíclicos, quando tem vários anéis benzênicos. E esses se subdividem em polinucleares isolados, quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum, como, por exemplo, esse primeiro composto, que é o difenilo, né? O segundo composto também, ele tem 2 núcleos. No primeiro caso, são ligados diretamente. No segundo caso, são ligados por uma cadeia alifática. No terceiro caso, também ligados por uma cadeia alifática. É importante dizer que quando você tem 2 núcleos benzênicos e eles não têm carbono comum, eu costumo muito comparar com os conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida, aqui, por exemplo, e o condomínio Greenville. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a gente tem as paredes de uma casa coladas com a outra, condensadas com a outra. Nos condomínios que as casas são separadas, né, que não tem uma parede servindo para as 2 casas, a gente tem um condomínio de casas isoladas. No caso da Minha Casa Minha Vida, as casas, elas são condensadas. Então, esse exemplo de polinucleares isolados seria um exemplo de casas de condomínios que estão afastadas. Como exemplo, o Greenville, aqui em Vitória da Conquista. Já os polinucleares condensados é quando os anéis possuem átomos de carbono em comum, como, por exemplo, aí é Minha Casa Minha Vida. Eu tenho o primeiro composto que é conhecido como naftaleno. O segundo é o antraceno. O terceiro que está aparecendo aqui é o fenantreno. E nós temos um que é o benzopireno. Percebam que todos os anéis estão condensados, têm carbonos em comum. Nós teceremos algumas observações a respeito das cadeias que acabamos de explicar. As cadeias que apresentam um anel, ou seja, cadeia fechada, ligada a uma cadeia alifática, é chamada por alguns autores de cadeia mista. Normalmente, a mesma é classificada como uma cíclica ramificada. Então, alguns autores preferem dividir, quanto ao fechamento, as cadeias em fechadas, cíclicas, abertas alifáticas ou acíclicas e mistas. Mas esse termo mista não é muito utilizado, mas pode aparecer em alguma questão. Uma cadeia mista, ela apresenta um anel e uma parte aberta, uma parte alifática. Observação 2. Todas as cadeias aromáticas, elas serão insaturadas. Então, quando você vê o benzeno dentro de alguma estrutura ou qualquer composto aromático, eles automaticamente são classificados como cadeias insaturadas. Observação 3. É importante entender que as 3 classificações utilizadas para as cadeias abertas também são válidas para as cadeias fechadas. Da mesma forma, são independentes umas das outras, isto é, uma não exclui a outra. Exemplificando, a primeira cadeia que eu estou mostrando aqui, ela é uma cadeia cíclica, ela fecha um anel. Como ela tem uma parte aberta e fechada, tem autores que chamam ela de cíclica, mista, porque ela é uma cíclica ramificada. Como tem dupla ligações entre carbono, ela é insaturada, e por não ter heteroátomos
átomos diferentes de carbono entre os carbonos da cadeia, ela é chamada de homogênea. Note que no núcleo, o ciclo, o anel formado por 5 átomos de carbono, não tem heteroátomo dentro deles. Por isso que trata de uma cadeia homogênea ou homocíclica. No último composto que a gente tem como exemplo, a cadeia é cíclica, ela é fechada, né? Como não tem carbono saindo para fora em cadeia alifática, ela não pode ser classificada como mista. Ela é só uma cadeia cíclica, não é ramificada, porque não tem uma parte aberta e uma parte fechada, por ter uma dupla de carbonos insaturada e por ter um átomo diferente de carbonos, que é o oxigênio entre carbonos heterogêneo. Como está dentro de um ciclo, a cadeia heterogênea cíclica pode ser chamada de heterocíclica ou heterociclo. Galerinha, então vou despedir de vocês dessa aula. A gente se encontra, né, na próxima, que é o reconhecimento das funções orgânicas. Então até lá, né, um abraço para vocês, que as aulas sirvam para que vocês aprendam o conteúdo e resolvam os exercícios, tanto do Enem quanto dos vestibulares tradicionais, ok?